JSFM. Desporto em todo lado. JSFM. Desporto somos nós. Mário Gonçalves. Muito boa noite, bem-vindos a mais uma emissão do Viana Cidade do Desporto, como sempre à sexta-feira, entre as 21 e as 22 horas, na Rádio JC 90.8, também através das plataformas digitais. Ao longo da próxima hora de emissão vamos falar das mais diversas modalidades, vamos fazer o balanço daquilo que aconteceu no último fim de semana, também perspectivar já o fim de semana que se aproxima. Vamos ter hoje a presença de Manuel Mesquita, nosso comentador, e que nos vai dar também uma visão daquilo que é a situação atual, momento atual, nos diferentes campeonatos de futebol, Campeonato de Portugal e também os campeonatos distritais da Associação de Futebol de Viana do Castelo. Mas para já vamos fazer a habitual revista pelas modalidades de alta competição, começando por falar de hóquei em patins, Campeonato Nacional da 2ª Divisão, onde a Juventude de Viana vai de vento em popa, segue firme na liderança. Mais uma vitória, foi na passada terça-feira, foi a Oliveira de Azeméis ganhar a Oliveirense B por 8-4, uma vitória inequívoca da formação de André Torres. Nesse encontro, a Juventude de Viana, ao intervalo, perdia por 3-0, mas na segunda parte encetou uma grande recuperação, virou o jogo para 4-3, ainda permitiu que a Oliveirense B chegasse ao empate a 4 bolas, mas na reta final do encontro fez mais 4 golos e venceu por 8-4, assegurando então a 10ª vitória em 10 jogos no campeonato. Líder destacada a formação de Viana do Castelo com 30 pontos, 62 golos marcados, 18 sofridos. Já 7 pontos de vantagem para o segundo, que é o Porto B, com 23, com 8 pontos de vantagem para o terceiro, que é o Valongo B, com 22 pontos, mais 12 pontos que o quarto classificado, a Oliveirense B, que tem 18, e mais 14 pontos que o quinto classificado, que é a Académica de Coimbra, que soma 16, e é a primeira equipa que pode causar problemas à Juventude de Viana na luta pela subida de divisão, uma vez que as equipas B não entram nestas contas da subida à primeira divisão. Portanto, eu diria que quase a caminharmos para o final da primeira volta neste Campeonato Nacional da 2ª Divisão de hóquei em patins. A Juventude de Viana está cada vez mais próxima de assegurar com grande, digamos, antecedência, neste caso, o regresso à primeira divisão. E já amanhã, sábado, teremos mais um jogo importante para a formação de Viana do Castelo. A equipa de André Torres recebe o Valongo B, o terceiro classificado, jogo marcado para as 21h30 no pavilhão José Natário. A Juventude de Viana que vai procurar chegar à sua 11ª vitória neste Campeonato Nacional da 2ª Divisão de hóquei em patins. No voleibol, Campeonato Nacional da 2ª Divisão de Séniores masculinos, depois de um início prometedor, a formação do Voleibol Clube de Viana somou no passado sábado a sua terceira derrota consecutiva. Derrota em casa, frente ao Oeiras, por 3-1. Ainda venceu o primeiro set, a formação de Viana do Castelo, por 25-15, mas depois derrota nos restantes sets, 25-27, 22-25 e 17-25. Uma derrota que custou à equipa de Viana do Castelo a liderança no campeonato, passou de primeiro para o 4º lugar da classificação. Tabela classificativa que é liderada pelo Clube Nacional de Ginástica e pelo Oeiras com 27 pontos. Os Moris é terceiro com 26. No 4º lugar está o Voleibol Clube de Viana com 25 pontos. Ou seja, 3 derrotas consecutivas que deixam a formação de Viana do Castelo mais longe do primeiro lugar, mas ainda assim em tempo de conseguir chegar à primeira posição, o que vai ou não acontecer vai depender daquilo que se vier a passar nas próximas jornadas. Já amanhã, sábado, na 13ª jornada, a formação do Voleibol Clube de Viana não vai jogar, está de folga, digamos assim, mas regressa à competição já no domingo. Este domingo, na 14ª jornada, joga em Vila do Conde, frente ao ginásio Vila Condense, jogo marcado para as 5 da tarde em Vila do Conde, 14ª jornada do campeonato. No Campeonato Nacional da 2ª Divisão de Séniores Femininos, na 12ª jornada,
As Marujas, ou seja, a formação feminina do Voleibol Clube de Viana, jogou no terreno do líder, perdeu frente ao Belenenses por 3-0, uma vitória normal e natural da equipa que segue na liderança do campeonato. O Belenenses tem 35 pontos. Com esta derrota, a formação de Viana do Castelo viu-se apanhada no quinto lugar pelo Póvoa. Póvoa e VCV estão agora com 19 pontos na quinta posição do campeonato, com 6 vitórias e 6 derrotas. Vamos ter já este fim de semana jornada dupla por parte da formação feminina do Voleibol Clube de Viana. Assim, no sábado, as Marujas jogam no pavilhão de Santa Maria Maior a partir das 5 da tarde frente ao Nuno Álvares. No domingo, deslocam-se a Vila do Conde para jogar frente ao ginásio Vila Condense em jogo da 14ª rodada. Curiosidade, no domingo, às 3 da tarde, jogar a equipa feminina do VCV com o ginásio Vila Condense e a partir das 5, ou seja, logo a seguir, é a vez de se repetir esta partida, mas em termos de séniores masculinos é o programa para o fim de semana que se aproxima. No basquetebol, Campeonato Nacional da Primeira Divisão, na 10ª jornada, a 10ª derrota para a formação do Clube de Basquete de Viana, que perdeu frente ao Gueifões por 76-65. Continua a somar por derrotas os jogos realizados. A formação do Clube de Basquete de Viana está no 8º e último lugar com 9 pontos averbados. Já este fim de semana, ou seja, amanhã, sábado, teremos a 11ª jornada. A formação do Clube de Basquete de Viana recebe o Gaia, jogo marcado para amanhã, sábado, às 21h30, no pavilhão de Santa Maria Maior. A equipa do Gaia, que é o atual sexto classificado, com um total de 4 vitórias e 5 derrotas. Com passagem também pelo handball, Campeonato Nacional da Segunda Divisão, mais uma jornada, a 12ª deste campeonato e mais uma derrota para a equipa do Afifense, a formação de Afif que representa o Concelho de Viana do Castelo neste campeonato. Derrota frente ao Gondomar por 35-26. Com esta derrota, a equipa do Afifense mantém-se no 10º e último lugar com 14 pontos, tem apenas uma vitória e soma já 11 derrotas nas 12 jornadas realizadas deste campeonato. Campeonato que regressa agora apenas em 2026, na 13ª jornada, vai a formação do Afifense jogar no pavilhão de Vermoim. Terminamos esta passagem pelas modalidades com o futsal, a Liga Feminina Placar, que regressou depois de uma paragem de um mês para o Campeonato do Mundo, em que Portugal ficou no segundo lugar, perdendo apenas com o Brasil na final da competição. E no regresso, na 10ª jornada, houve jogo grande no pavilhão de no pavilhão José Natário em Viana do Castelo. O Santa Luzia perdeu frente ao campeão Nuno Álvares por 6-0. Encontraram-se aqui as duas equipas que estiveram na final do campeonato na temporada passada. Vitória normal da equipa do Nuno Álvares perante o Santa Luzia, que não teve argumentos perante o maior poderio da formação fafense. O Benfica continua a liderança, venceu no pavilhão do Atlético por 2-1 e continua a somar por vitórias os jogos realizados. A Casa do Povo de Freixo também perdeu em casa frente ao Águias de Santa Marta por 3-1 e mantém-se no último lugar da tabela classificativa, que é liderada pelo Benfica com 30 pontos. O Nuno Álvares é segundo com 27 pontos. No sexto lugar, Águias de Santa Marta e Santa Luzia, ambas as formações com 10 pontos, 2 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. No 11º lugar, a formação do Casa do Povo de Freixo, a formação do Casa do Povo de Freixo, que continua sem conseguir sair da última posição da tabela classificativa. Teremos já amanhã, sábado, a 11ª jornada deste campeonato. Assim, temos a visita do Santa Luzia ao pavilhão do Águias de Santa Marta, jogo marcado para amanhã, sábado, às 8h da noite, com transmissão no Canal 11. Nova Semente, Casa do Povo de Freixo, também amanhã, sábado, mas a partir das 18 horas. O Benfica recebe o Futsal Feijó às 5 da tarde e o Nuno Álvares joga frente ao Atlético, jogo marcado para sábado, ou seja, para amanhã também, a partir das 7 da tarde. São os jogos mais importantes da 11ª jornada do Campeonato de Futsal Feminino, a Liga Placar, que está então de regresso para esta temporada 2025-2026. JSFM. Desporto em todo o lado.
Vamos agora avançar para o futebol e para falarmos do Campeonato de Portugal, também dos campeonatos da Associação de Futebol de Viana do Castelo, a primeira e a segunda divisões distritais, que entram agora numa fase importante. Estamos no final do ano de 2025, altura para também fazermos um balanço daquilo que é a situação atual nestas três competições. O Campeonato de Portugal está praticamente a fechar a sua primeira volta, vai acontecer este fim de semana. Quanto às competições distritais, praticamente um terço cumprida nesta altura a temporada, ou quase um terço em termos de campeonato, seja da primeira distrital, seja da segunda divisão distrital, e portanto é a altura para fazermos esse balanço com o Manuel Mesquita. Mesquita, boa noite uma vez mais. Vamos então olhar um bocadinho para já para o Campeonato de Portugal, onde, e olhando já para aquilo que aconteceu no último fim de semana, tivemos um derby distrital que terminou empatado uma bola entre o Sport Levianense e o Desportivo de Monção. A outra equipa do distrito na competição, o Limianos, perdeu, já não acontecia uma derrota do Limianos há algumas semanas, perdeu em Santo Tirso frente ao Tirsense por 1-0. Mas olhando para este encontro entre Vianense e Desportivo de Monção, era um jogo onde à partida o Vianense surgia, parece-me, como favorito, mas o Monção acabou por dar uma excelente réplica nesta partida em Viana do Castelo. Boa noite, Mário Gonçalves, boa noite também para todos os ouvintes, para aqueles que nos acompanham. Olha, os derbys são isso mesmo, são jogos com resultado incerto, olhando para a lógica, para os números, obviamente o Vianense, jogando em casa, era favorito. O que é certo é que, por aquilo que eu fui acompanhando do jogo, foi um jogo em que o Vianense não foi eficaz na sua zona mais ofensiva, na zona de finalização. Criou bastante, mas não conseguiu concretizar. Inclusive, desperdiçou uma grande penalidade na ponta final da partida. E tudo isso, em conjunto, permitiu que o Desportivo de Monção conseguisse um ponto em Viana do Castelo. Obviamente que para o Vianense são 2 pontos perdidos, porque o Vianense, jogando em casa, frente ao Lanterna Vermelha da competição, pese embora seja um derby distrital, tem a obrigação de o vencer. Não conseguiu vencer, acabou por desperdiçar 2 pontos que poderiam ser muito importantes no aproximar dos lugares de subida, ou melhor, dos lugares que dão acesso a uma fase de subida neste Campeonato de Portugal. Tanto mais que o Limianos perdeu o seu jogo, ou seja, houve um encurtamento de distância. Também acabou por empatar, digamos assim, uma vez que foi o resultado do derby transmontado entre Bragança e Desportivo de Chaves, 1-1, que era um resultado que teoricamente favorecia também a equipa do Vianense em caso de vitória. O Vianense, penso que acabou por desperdiçar uma boa oportunidade para se aproximar deste grupo da frente, composto por Chaves, Limianos e Bragança, tanto mais que há depois ali um fosso de 4 pontos que separa o Vianense da equipa que está imediatamente acima, que é a formação brigantina. Portanto, é um derby, resultado incerto. Vianense foi melhor no jogo, foi menos eficaz. O Desportivo de Monção levou um ponto na bagagem que acaba por premiar também a forma como se apresentou em Viana do Castelo, e também com alguma sorte no futebol. Isto é importante. A verdade é que nós tivemos a ocasião de ouvir depois os técnicos e, nomeadamente, ouvindo o Paulo Almeida, percebeu-se um bocadinho qual foi a lógica da equipa do Monção. Ou seja, o Monção, se calhar, até porque vem de uma competição diferente, vem das competições distritais, talvez tenha sido até agora uma equipa algo romântica, ou seja, tentar às vezes jogar mais o jogo pelo jogo. O próprio Paulo Almeida reconheceu no final do jogo que foi das últimas jornadas e dos últimos jogos aquele em que o Monção teve menos bola, portanto foi uma equipa que se resguardou mais. Há aqui algum pragmatismo também do técnico do Monção, olhando para o momento atual da equipa e para a necessidade que o Monção tem de conseguir pontos nesta competição. Eu penso que há 2 fatores. O Monção teve menos bola e também teve mais sorte, porque se nós formos analisar os resultados do Monção, o Monção tem perdido, mas muitos dos jogos pela margem mínima. Houve uma fase em que a equipa do Paulo Almeida perdia já depois da hora, aos 90 e poucos minutos, acabava por perder os jogos, numa fase final dos encontros. Eu penso que o Monção acabou por ter esses 2 fatores que habitualmente não tem. Teve fator sorte,
que no jogo é muito importante, e teve também algum tal pragmatismo, dando mais bola ao Vianense e conseguindo, de certa forma, resguardar melhor a sua zona defensiva. Penso que acabou por ser o conjunto dos dois fatores que permitiram que o Monção levasse um ponto de Viana do Castelo. Agora, uma coisa é certa, nós no início da época íamos referindo que o Monção se apresentava com um plantel mais equilibrado, mais forte para este Campeonato de Portugal. No início da época nós, de certa forma, íamos referindo que o Monção poderia ser uma equipa que, ao contrário do que tem acontecido nos últimos anos em Viana do Castelo, sobe e depois acaba por descer. Este ano o Monção poderia ter condições para subir e para ficar, e dá-me a ideia de que o plantel tem qualidade para isso. Não entrou bem no campeonato, houve de facto esses jogos que acabaram por perder já na ponta final das partidas, o facto de ser a lanterna vermelha começa a pesar, até porque começa a haver alguma distância para as equipas que estão acima da linha de água. De qualquer forma, também aqui um aspecto importante, mesmo em relação, por exemplo, à equipa do Monção, e eu ainda não tinha visto o Monção jogar em termos de campeonato, naturalmente, mas houve aqui jogadores que entraram no plantel, o caso do Francisco Fernandes, que é um miúdo que vem emprestado pelo Vitória B, também o próprio Renato Miranda, que é jogador do Varzim e que também não estava desde o início da temporada em Monção. São jogadores que vieram trazer aqui, o próprio Medários, que chegou mais tarde e que foi ele que fez o golo aqui em Viana do Castelo. Foram jogadores que ajudaram um bocadinho a equipa, ou têm vindo a ajudar a equipa nestas últimas jornadas e a torná-la um bocadinho, talvez, mais compacta e mais capaz de discutir os jogos. Sem dúvida. Como há pouco referiste, a equipa do Monção, possivelmente na primeira fase do campeonato com mais bola, com mais romantismo, mas é preciso também outros fatores, é preciso jogadores que acabem por criar situações, que acabem por criar desequilíbrios. O plantel de Monção, penso que é um plantel que tem algum equilíbrio, mas precisa de algo mais para conseguir a permanência neste Campeonato de Portugal. E nesta fase, estando 8 pontos da linha de água, do primeiro lugar acima da linha de água, é importante de facto que o Monção comece a pontuar, e eu espero sinceramente que o ponto conquistado em Viana do Castelo não tenha sido um ponto resultado de um derby, de um jogo diferente. Espero que tenha sido e que marque para a equipa do Paulo Almeida o regresso de uma nova era neste campeonato e que comece a ir conquistar pontos fora de casa, que é importante que o faça, e que conquiste também pontos no Manuel Lima em Monção. Até porque o Monção, entretanto, também já conseguiu buscar alguns reforços. Recordo que foi buscar o Diogo Correia, que estava no Caminha, um dos jogadores que acabou por abandonar o projeto do Caminha, em função daquilo que nós já conhecemos. O próprio guarda-redes, o Pedro Henrique, que foi já suplente, embora o titular foi o Gonçalo Loureiro, que defendeu essa grande penalidade mesmo ao cair do pano aos 93 minutos. O Diogo Correia tem jogado pouco, também não começou ainda a treinar, digamos assim, com o plantel, mas também é um jogador que pode vir a trazer aqui algumas coisas diferentes à equipa do Desportivo de Monção. Sim, sem dúvida, nós conhecemos bem o Diogo Correia, um jogador rápido que ataca bem a profundidade, é uma forma também de Paulo Almeida procurar ter outras opções em termos de jogo, em termos de forma de estar na partida, que por certo vai ser importante nesta fase do campeonato. Penso que o Monção, eu defendo que as equipas têm que ser construídas por baixo, como as casas, tem que ter um alicerce forte, portanto o Monção tem que ser compacto defensivamente. Penso que acabou por demonstrar isso em Viana do Castelo. Não sofreu apenas um golo, pese embora o Vidense tenha falhado algumas oportunidades de golo, mas é importante de facto que a equipa tenha uma boa solidez defensiva e depois a partir daí ter jogadores na sua zona ofensiva que consigam fazer a diferença, ou em transições ou em ataque mais continuado, mas é importante de facto que o Monção nesta fase comece a atalhar caminho e comece a pontuar para fugir ao último lugar numa primeira fase. Penso que será esse o objetivo da estrutura raiana, é sair do último lugar e depois começar a pensar paulatinamente em subir de lugares na tabela classificativa, porque eu penso que o Monção ainda vai a tempo de conseguir a permanência neste Campeonato de Portugal. Não está fácil, mas ainda há, digamos, condições para que isso possa acontecer. Falámos um bocadinho do Monção, ainda não falámos do Vianense. O Vianense, que é uma equipa hoje parece mais estável, pelo menos
aquilo que são as suas opções, ou as opções do técnico Filipe Mesquita, parecem hoje bem mais evidentes, começa a ter mais soluções, é verdade, com uma ou outra situação ainda por resolver, porque o Joel Silva regressou agora de uma lesão, o Tiago Moninhas ainda não está em condições, mas parece um Vianense um pouco mais estável nesta altura, até com a entrada do João Faria nos últimos jogos, um jogador experiente em termos defensivos, e a verdade é que os resultados, uma outra vez, não têm aparecido. Depois da excelente vitória em Mirandela, esperava-se um Vianense que fosse capaz de conquistar aqui 3 pontos, mas a verdade é que também já se percebeu que neste campeonato não se pode facilitar. É um campeonato muito equilibrado, onde as surpresas acontecem a todo momento, e de facto, se calhar, foi um Vianense que não digo que tenha jogado com alguma, ou a contar com um adversário mais frágil, mas se calhar também agora a perceber que, independentemente de estarmos perante o último, o penúltimo, ou quem quer que seja, estes jogos do Campeonato de Portugal são de facto jogos onde tudo pode acontecer, e portanto há que ter sempre muita atenção. O Vianense foi, digamos, surpreendido perante um Desportivo de Monção que estava no último lugar da classificação. É como referimos há pouco, eram 3 pontos importantes para o Vianense. Desses 3 pontos, a formação de Viana do Castelo conquistou apenas 1. Com esses mais 2 pontos estaria mais próximo de um lugar de discutir depois a subida de divisão. Vianense que está nesta altura a 5 pontos do Limianos, que é o segundo classificado, Limianos e Chaves B, que têm o mesmo número de pontos, portanto, ou seja, o Vianense está a 5 pontos, quer do primeiro, quer do segundo lugar. Eu penso que há aqui um aspecto importante. O Vianense saiu vivo da primeira fase do campeonato. O Vianense começou muito tarde da época, em função daquilo que aconteceu em termos de estrutura em cima do início do campeonato. O Vianense teve que mudar muita coisa e conseguiu no primeiro terço sair vivo. Está num lugar que lhe permite lutar por esses 2 primeiros lugares da tabela classificativa, e eu penso que isso é muito importante, porque o Vianense também se reforçou, os jogadores chegaram, vão acabar por se entrosar, a equipa vai funcionar melhor em termos coletivos, há a qualidade individual, mas é importante também que haja o trabalho coletivo, e eu penso que o Vianense, de facto, tem todas as condições para chegar a um dos 2 primeiros lugares da tabela classificativa. Contra o Desportivo de Monção foram 2 pontos perdidos, mas obviamente que num percurso, num campeonato, há sempre uma ou outra escorregadela. Nenhuma equipa vai conseguir fazer um campeonato totalmente limpo, e há resultados que à partida serão os mais lógicos, como seria o Vianense vencer ao Desportivo de Monção, que acabam por não acontecer. Agora, obviamente que a equipa está num lugar que lhe permite lutar por esse objetivo. E de derby em derby, isto certamente que vamos falar já da próxima jornada. Porque mas é uma jornada importante, e já vamos falar disso, mas antes, em relação ao Limianos, porque também importa fazer essa referência ao Limianos, que tem feito um excelente campeonato, e nós fomos dizendo muitas vezes ao longo das semanas aqui nestas emissões, antes aqui com o Miguel Quites, fomos elogiando muito aquilo que tinha sido o trajeto da formação do Limianos nesta temporada e neste Campeonato de Portugal. Perdeu agora, o Limianos tem apenas 2 derrotas, o que não deixa de ser significativo nesta altura. Mas é verdade também que o Tirsense está numa fase de alguma ascensão, digamos assim, depois da mudança no comando técnico. É verdade que o jogo nem sequer foi em Santo Tirso, eu falei em Santo Tirso, mas foi em Vilarinho, que é ali próximo de Santo Tirso, porque o Tirsense tem o seu estádio a ser colocado um novo tapete verde, um novo relevado. Mas esta vitória do Tirsense, por um lado, digamos, não deixa que o Limianos consiga solidificar a sua posição na frente do campeonato, e por outro lado também atira já o Tirsense para a discussão, digamos, dos 2 primeiros, porque o Tirsense passa a somar 16 pontos e portanto está apenas a 1 ponto do Vianense, ou seja, há aqui mais uma equipa, e nós temos que pensar e temos que olhar para o Tirsense como uma equipa com um grande plantel. Atenção, é uma equipa que apostou para subir, ou para entrar pelo menos na luta dos 2 primeiros. Não começou bem o campeonato, mas esta equipa do Tirsense é uma equipa com que tem que se contar neste campeonato. Pelo menos é a minha opinião, olhando para aquilo que é o valor individual do seu plantel. Sem dúvida. Aliás, na projeção que fizemos no início da época, o Tirsense era uma das equipas que estava no leque das tais equipas que nós apontamos como possíveis candidatos a um lugar de subida. E se olharmos para aquilo que foi o percurso, há 3 equipas neste campeonato com 2 derrotas apenas, que é o Chaves, o Limianos
e o Tirsense, não é por acaso. Portanto, obviamente que o Tirsense vai entrar nesta luta, tal como o Vianense, penso que andará por aí, se bem que está ali o Mirandela também à espreita, mas Tirsense, Vianense, Bragança, Limianos e Chaves B são de facto as equipas que, na minha ótica, nesta altura têm as melhores condições para ocupar um desses dois lugares da frente da tabela classificativa. Obviamente que isto é jornada a jornada, como referiste há pouco, é um facto, este campeonato é muito equilibrado. O Monção veio conquistar pontos e é uma equipa, como referimos há pouco, com um plantel com valor. O São Martinho, que na altura, no início da época, nós tínhamos referido que poderia ser uma equipa que foi repescada e que poderia ter algumas dificuldades, está também a fazer um bom campeonato, está ali no limiar da linha de água. Portanto, isto no fundo a demonstrar que é um campeonato equilibrado, em que as equipas à sua maneira se prepararam, vão tendo e vão lutando com as suas armas. Agora, eu penso que há aqui um fator muito importante, que é o fator experiência. As equipas que forem mais experientes, que souberem matar os jogos no momento certo, que souberem atacar o campeonato no momento certo, até porque isto depois tem a ver também com a planificação que faz da época, e é importante que um plantel mais forte ou com mais recursos, obviamente que vai ter mais condições para conseguir os objetivos. Muitas vezes um plantel com bons elementos, mas que não seja tão forte no seu cômputo geral, ou com menos opções no seu cômputo geral, depois há fases da época em que aí as coisas poderão correr menos bem. Eu penso que de facto os plantéis mais fortes vão ser aqueles que vão acabar por conseguir lutar e olhando já, até porque vem aí este domingo a 13ª jornada, que é a última da primeira volta, portanto é a tal fase decisiva, depois vamos virar para a segunda volta do campeonato, mas olhando para esta 13ª jornada, vamos ter aqui uma jornada muito interessante, porque há exatamente 2 confrontos entre os 5 primeiros. Estou a lembrar-me do derby entre Limianos e Sport Clube, o primeiro a frente ao 4º classificado, e é também um Chaves B Tirsense, o Chaves que é segundo, o Tirsense que é quinto e também está à espreita dos lugares da frente. O Bragança vai jogar Vila Verde frente ao Vila Verdense, poderá ficar à espreita também do que venha a acontecer nestes jogos e dos resultados destas 2 partidas, mas estes não deixam de ser jogos importantes, e eu digo isto porque e tu também vais-nos deixar aqui a tua opinião, é que Limianos e Chaves, digamos, olhando para a possibilidade de conquistarem 3 pontos, podem abrir aqui uma vantagem muito significativa sobre os seus adversários. É verdade que nada fica resolvido, mas podem cavar uma diferença de praticamente 8 pontos para Vianense e para Tirsense, nomeadamente. Não deixa de ser uma diferença já muito, muito, muito grande. Ou seja, para o Tirsense e para o Vianense, estes 2 jogos são importantes. Sim, haver um fosso de 5 pontos, já de 5 ou 6 pontos, começa a ser algo pesado, se bem que eu acho que este campeonato se vai decidir nos confrontos diretos. Hoje, ou melhor, neste fim de semana vamos ter 2 confrontos diretos, portanto as equipas, quer Vianense, quer o Tirsense, vão ter que fazer pela vida, se realmente quiserem olhar para cima. Exatamente, e continuar a lutar por objetivos, porque no cenário de vitória de Limianos e de Chaves B, obviamente que os 2 primeiros ficam mais folgados, mas se isso não acontecer, também fica uma grande confusão no topo da tabela classificativa, e, no fundo realçando ainda mais o equilíbrio entre as equipas. São várias equipas, 5 ou 6 equipas que vão lutar por um objetivo. Em quase todas as jornadas vai haver confrontos diretos, e as equipas, aí entra aquilo que eu referi há pouco, as equipas mais experientes, com melhores plantéis, as equipas que têm um maior traquejo, vão acabar por conseguir tirar partido disso mesmo. Olhando para estes 2 jogos, o Limianos Vianense tem sempre um sabor especial. O Limianos Vianense é sempre aquele jogo, é mais do que um jogo, não é? Há aqui uma rivalidade nos últimos anos, uma rivalidade muito grande entre o Limianos e o Sport Clube Vianense. Até em termos dos adeptos, digamos assim, sobretudo dos adeptos, há sempre aquela tentativa de conseguir levar a melhor nestas partidas. Os últimos anos têm sido, e tem dado jogos muito interessantes entre Limianos e Vianense, seja em Ponte Lima, seja até em Viana do Castelo. Sem desprimor das outras equipas. Temos tido o Atlético dos Arcos no Campeonato de Portugal, o Monção, mas eu acho que o Limianos Vianense é o derby dos derbys, do Alto Minho. Tem um sabor especial, tem um cariz diferente, quer dentro, quer fora das 4 linhas. Como referiste,
em termos dos adeptos, geralmente são jogos com uma grande moldura humana, e depois também em termos de resultados, porque são duas equipas que o Vianense é o clube da capital distrito, é o clube mais histórico, o Limianos tem crescido muito nos últimos anos, há também esses fatores, tentar saber qual é que é o melhor do Alto Minho, e de facto é sempre um jogo muito interessante, com resultados incertos. O Vianense já ganhou em Ponte Lima jogos não só no Campeonato de Portugal, mas também na antiga 2ª Divisão B. Nos últimos 2 anos, penso que dos últimos 2 jogos acho que houve empate nessas partidas realizadas em Ponte Lima. 1-0 no ano da manutenção do Vianense, e o ano passado o empate a uma bola. Lá está, são os tais jogos com resultado, é um jogo para Agora, em termos históricos, o Vianense tem mais vitórias do que o Limianos, o que também não é, digamos, acaba por ser uma situação normal, porque o Vianense sempre teve, não digo nos últimos anos, mas há uns anos atrás tinha alguma supremacia em relação ao Limianos. Sem dúvida, mas o importante é o momento. Como se costuma dizer, da história vivem os museus. O futebol vive do momento, e é importante tentar analisar no momento qual é a equipa que está mais forte, qual é a equipa que está melhor. E eu acho que neste momento há um grande equilíbrio entre as duas equipas, portanto é um jogo que pode ser decidido num pormenor, pode ser decidido num lance de bola parada, pode ser decidido num lance individual, num lance de inspiração individual de um jogador, porque vai ser um jogo equilibrado, porque Vianense e Limianos têm a noção que perder é proibido. Portanto, depois há aquela velha questão, os jogos que não se podem perder muitas vezes empatam-se. Claro. E vai ser um jogo que pode ser decidido nos detalhes, nos pormenores, mas agora tenho a certeza de uma coisa, vai ser um bom espetáculo, com emoção, com um resultado incerto até ao fim, um verdadeiro derby altominhoto. Embora, teoricamente, o Vianense tenha mais responsabilidade de conseguir ganhar, para tentar, de alguma forma, aproximar-se desses lugares da frente. Eu diria que tem mais necessidade o Vianense de ganhar o jogo do que o Limianos. Sim, se virmos nesse prisma, sem dúvida o Vianense tem necessidade de ir em busca do Limianos na tabela classificativa, que está mais à frente, não é? No fim dos 90 minutos, poder-se-á fazer as contas, um empate pode ser positivo, mais positivo para o Limianos que para o Vianense. O Limianos, obviamente, que vai também jogando em casa. Isto em termos de pressão, aquilo que os jogadores vão sentir lá dentro, o Vianense vai para o jogo com a pressão, com a necessidade de ganhar, para tentar a aproximação à tabela classificativa. O Limianos tem a vantagem de estar na frente, mas também tem a pressão de jogar em casa, e que sabe que ganhando dá mais um passo em frente no seu objetivo dos 2 primeiros lugares da tabela classificativa. Portanto, em termos de pressão, em termos de responsabilidade do jogo, eu penso que a responsabilidade vai ser igual. As duas equipas vão estar com os índices altos, porque querem ganhar o jogo. É um jogo diferente, é um derby, e por isso mesmo é que eu, na minha ótica, acho que vai ser um jogo muito equilibrado e que pode ser decidido no pormenor. Muito rapidamente, a outra equipa, o Monção, a outra equipa do distrito Monção, joga em casa frente ao São Martinho. Há uma coisa que parece certa, depois do empate alcançado aqui em Viana do Castelo, para o Monção, torna-se imperioso ganhar este jogo. Aqui não há como nem sequer pensar em empatar, porque à medida que o campeonato vai decorrendo, as vitórias agora vão sendo muito importantes, e o Monção vai ter agora 2 jogos seguidos em casa. Este é o primeiro. Torna-se fundamental para a equipa do Monção conquistar 3 pontos frente ao São Martinho, até porque é um adversário direto na luta pela permanência. O ponto do Vianense só é um ponto, na verdadeira acessão da palavra, se tiver seguimento. O ponto foi aquilo que eu referi há pouco. O ponto não pode aparecer esporadicamente, porque nasceu de um derby, nasceu de uma situação esporádica. Penso que é importante o Monção cimentar. Conquistou um ponto no terreno de uma das equipas da frente deste campeonato. Agora é importante dar continuidade. E confrontos diretos com equipas que vão lutar pela permanência, como é o caso de São Martinho,
penso que a equipa de Paulo Almeida não pode ter desculpas para pensar noutro resultado que não os 3 pontos. Tem que o conseguir, até porque de forma direta encurta distâncias para uma equipa que está a lutar pelos mesmos objetivos. Portanto, penso que e motivados pelo ponto conquistado fora de portas, é importante no Manuel Lima o Desportivo de Monção vencer não só este adversário, mas primeiro pensar neste, porque é o que se segue, é um adversário na luta pela permanência, portanto é imperioso vencer, e depois continuar obviamente a procurar em casa pontuar e também num ou noutro jogo buscar pontos fora. Agora, um Desportivo de Monção São Martinho, se o Desportivo de Monção pretende ficar neste campeonato, tem mesmo que o ganhar. Tem que ganhar esse jogo. Aí a pressão está 100% aí não há do lado dos homens do Desportivo de Monção. Portanto, são 2 jogos para acompanhar, tal como toda esta jornada, 13ª jornada, é a última da primeira volta no Campeonato de Portugal. Vamos estar a acompanhar esse jogo entre o Limianos e o Sport Clubiense, o eterno derby no campo do Cruzeiro em Ponte Lima, também atentos ao jogo em Monção, entre o Monção e o São Martinho, mas também toda a jornada do Campeonato de Portugal. Avançando agora para as provas distritais, 2 competições da Associação de Futebol de Viana do Castelo que também estão ao rubro. Está cumprido o primeiro terço destas 2 competições e vamos olhar para o campeonato SABSEG, primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Viana do Castelo, que na 13ª jornada teve algumas surpresas e, nomeadamente, a derrota do líder, o valenciano, que em casa perdeu frente ao Lanheses por 3-1. Recordo aqui rapidamente, o Castelense ganhou 3-0 ao Piens, o Cerveira ganhou 1-0 ao Malgacense, o Corense perdeu em casa com o Cardilense por 3-2, embora o Cardilense já está nos locais da frente, o valenciano perde por 3-1 em casa com o Lanheses. O Ponta Barca ganha 4-2 ao Correlhá, o Faxense perde em casa com o Atlético dos Arcos por 2-0 e o Deu Criste perde em casa com o Arcozelo por 2-0. As equipas que jogaram fora de portas com excelentes resultados, mas, Mesquita, começando por esta jornada, há aqui muito para falarmos, se calhar não vamos ter tempo para tudo, mas vamos tentar sintetizar. A surpresa maior vem claramente de Valença. Não era nada expectável que o valenciano fosse surpreendido em casa pelo Lanheses. Não, o valenciano a fazer uma boa época, sob o comando do Jaime Barreiro, a jogar em casa, líderes, frente a um Lanheses que sentiu muitas dificuldades no início da época, uma equipa que é combativa. Eu tive a oportunidade de ver o Lanheses recentemente e fiquei com essa ideia. Pronto, é uma equipa que é combativa, que em princípio, em função daquilo que poderá acontecer neste campeonato... E teve dificuldades no início também da época, em termos de construção do plantel, fez uma equipa 100% nova, portanto, com a dificuldade do seu técnico conseguir juntar jogadores e formar uma equipa. O que é certo é que algumas jornadas depois, quem diria, ir a Valença vencer por 3-1. Isto tem a ver com... Eu vi os comentários dos treinadores, tem a ver com muitos fatores. O valenciano chegou a estar na frente do marcador. Teve a ganhar não deixa de ser mais surpreendente até. Poderia ter matado o jogo, ter feito o segundo, de certa forma ter matado o jogo. Podia ter ampliado a vantagem, não o fez. Poder-se-á dizer que poderá ter sido perdular em alguns momentos e depois dá-se o empate em cima do intervalo, ou seja, o Lanheses vai empatado para o intervalo e na segunda parte, possivelmente... o valenciano com a pressão de passar para a frente do marcador e o Lanheses jogando em transições, que é uma equipa que defende bem, tive a oportunidade de ver isso, é uma equipa que se fecha bem e depois nas transições fez os 2 golos e conseguiu uma vitória que eu penso deixou e apanhou de surpresa todo o distrito, porque ninguém contava. É que o Valenciano ainda é líder, apesar da derrota, ainda se mantém na liderança do campeonato com 23 pontos. Também destacar a vitória do Cardilense em Coura. O Courense que em casa tem tido, já são 3 desaires, eu diria quase inesperados. E é uma equipa que entretanto também se reforçou, curiosamente, foi buscar mais 2, 3 jogadores. A ideia é que há ali uma aposta maior por parte da formação de Paredes de Coura. Eu penso que em Paredes de Coura está a passar algo de curioso, porque o Courense começou o campeonato e rapidamente assumiu a liderança da competição e andou 8, 9 jornadas, 10 jornadas. E agora já está em 7º. Exatamente, na frente do campeonato. No momento em que está na frente do campeonato, começa a ver a chegada dos jogadores.
Ou seja, o investimento dando a clara ideia de que a equipa queria apostar em algo mais e confiava que poderia conseguir algo mais. Curiosamente, obviamente que isto não tem... Vale o que vale, não é? Não sabemos o que se passa. Poderá não ter nada a ver uma coisa com a outra, mas com a chegada dos reforços a equipa acabou por quebrar. Mas por vezes isto também tem a ver com o calendário, os adversários que encontra. O que é certo é que me recordo que o Ourense foi ganhar, se não me engano, também a Valência. A Valência ganhou a Valência, exatamente. Portanto, o Ourense a fazer um bom início de época. Quando há a ideia que aposta um pouco mais forte, começa a cair na tabela classificativa, perdeu agora com o Cardelense 3-2 em casa, 7º lugar, ou seja, perdeu o contacto com as equipas, pelo menos para já, perdeu o contacto. Não está muito longe, está a 4 pontos do Valenciano, mas não deixa de se afastar um bocadinho desse lugar. Um Cardelense que continua muito regular e a verdade é que Rui Gramoso vai conseguindo manter a equipa. Nós estamos dizendo aqui muitas vezes no início da época que o Cardelense teoricamente estava mais fraco porque perdeu jogadores importantes, é verdade, mas não deixa de estar ali na luta. Está na luta. Isto, aliás, nós olhando para a tabela classificativa vemos que há um leque de 7 equipas que estão próximas, desde o Valenciano até ao Ourense, está tudo muito próximo na tabela classificativa. Depois quebra ali um bocadinho para o Corrilhã e para o Piens, mas de facto os 7 primeiros com diferenças mínimas, isto tendo também em consideração, até porque neste momento há aqui dois números. Temos os números oficiais ainda da Associação de Futebol de Viana do Castelo. Porque ainda não está resolvida a questão do Caminha, exatamente. Portanto, temos uns números... Estamos a olhar como se o Caminha, se os pontos do Caminha não existissem. Pronto, portanto, que no fundo é a classificação... Pode ainda mexer alguma coisa em termos de classificação. Exatamente, que no fundo é a classificação que mete o Valenciano em primeiro lugar, claro, com 23 pontos. De qualquer forma, quem está em franca recuperação é também o Ponta Barca. Parecia algo titubeante a equipa de Fernando Rego, mas a verdade é que consegue uma remontada incrível porque perdia por 2-0 aos 20 e tal minutos, ou antes disso, logo no início do jogo, e depois consegue virar para 4-2 na segunda parte. Uma grande vitória para o Ponta Barca e entra claramente na luta pelo primeiro lugar. Olha, os jogos têm este fator. Jogos que nos primeiros 20, 30 minutos pertencem a uma equipa, por vezes depois de uma cambalhota e as coisas acabam de forma diferente. E eu penso que foi o que se passou... O Cardelense fica com menos um jogador aos 22 minutos, salvo erro, expulsou o Cristiano. O Corrilhã, exatamente. Exatamente. O que é certo é que o Corrilhã está a vencer por 2-0, primeiros 20 e poucos minutos, por cima no jogo. Aos 4 e aos 6. Pronto. Por cima no jogo, nos primeiros 20 minutos, 20 e poucos minutos, está por cima do jogo, manda no jogo, a ganhar por 2-0 em Ponta Barca. Eu acredito que nessa altura Fernando Rego estivesse demasiado preocupado com aquilo que se estava a passar, porque a perder em casa frente a um adversário que vinha em recuperação direto era muito complicado para a equipa do Ponta Barca. Há a expulsão, as coisas invertem, penso que há também 1 ou 2 erros individuais no Corrilhã em termos defensivos que acabam por ser bem aproveitados pela equipa do Ponta Barca, que dá a cambalhota Ao intervalo estava 2-0 para o Corrilhã. Portanto, os 4 golos de Ponta Barca acontecem na segunda parte. É a remontada da formação de Fernando Rego. Com 3 golos do Cláudio Dantas, que foi a figura da partida. Sem dúvida. Isto, no fundo, dizer o quê? O Corrilhã que... após a chegada do Kim Passos, estava a recuperar lugares na tabela classificativa, e eu penso que o Corrilhã, para se aproximar dos lugares de cima, tem que obviamente de vencer estes confrontos diretos, e entrou bem na Ponta Barca, estava a vencer. Ainda tem um jogo em atraso, ainda pode-se aproximar mais um bocadinho mais. Sim, mas de facto uma equipa como o Corrilhã que apostou e que se criou as expectativas que se criaram em torno do Corrilhã, tem que estar um pouco mais acima. E a equipa estava a recuperar esses degraus na tabela classificativa. Agora, os confrontos diretos têm que os vencer, e uma equipa que tem objetivos neste campeonato, que está a vencer por 2-0 no terreno de um adversário direto, não pode perder o jogo. Tem que ter outra consistência defensiva, não pode dar tiros nos pés. Obviamente que a expulsão poderá ter mudado alguma coisa, mas para além da expulsão houve erros defensivos que acabaram por ditar o resultado. No fundo, um Corrilhã que está em recuperação, mas que não sei até que ponto ainda estará a consistência suficiente para entrar nessa luta pela subida de divisão, ficando, no fundo, a descoberto algumas carências que a equipa
possa ter, sobretudo neste jogo da Ponta Barca, porque de facto a ganhar 2-0 não pode ter o pássaro na mão, não o pode deixar fugir. E duas notas finais nesta primeira distrital para falarmos do Castelense e do Atlético dos Arcos. Se o Atlético dos Arcos tem feito uma época muito regular, digamos assim, tem estado mais ou menos dentro deste patamar, com um outro sobressalto, mas mantém-se sempre naqueles lugares da frente. A grande surpresa é o Castelense, já tinha feito uma grande temporada o ano passado e este ano confirma-se, de facto, está em segundo, com 22 pontos, o que não deixa de ser, de facto, incrível para a equipa de Castelo de Neiva. Olha, para mim não é muita surpresa, porque na altura, quando tive a oportunidade de estar aqui presente, eu referi que o Castelense era uma das equipas que ia andar lá por cima. O Mister Américo fez uma excelente época ano passado, a estrutura manteve-se. É talvez o segredo ou seja, uma ideia do treinador mais trabalhada, mais aprofundada, já com dinâmicas, com sustentação, e o resultado está aí. Um Castelense que está a fazer uma boa época. Para mim não é tanta surpresa quanto isso. Eu acho que este campeonato, em termos de lugares de cima, está mais equilibrado. Eu acho que o ano passado havia um Monção que estava acima dos outros, havia o Monção e havia os outros. Este ano não há nenhuma equipa que se destaque pelo facto de ser superior. Há equipas que trabalham bem em termos coletivos, que têm bons elementos em termos individuais, várias equipas, 6, 7 equipas, e que todas elas vão ter possibilidade de conseguir lá chegar. Nota-se que é um campeonato onde tudo pode acontecer. Nesta altura não há aqui, não podemos apontar nenhum nem dois, temos que apontar 4, 5, 6 equipas que podem claramente andar lá por cima. Olhando já para esta jornada 14, este fim de semana, teremos amanhã sábado um jogo em Paredes de Couro entre o Courense e o Atlético dos Arcos, também não deixa de ser um jogo interessante, e depois alguns jogos a merecerem destaque com o Cardilense Cerveiro, o Piens Valenciano, um Lanheses Ponta Barca também, um Corrilhá Deu Cristo, com o Deu Cristo a passar por grandes dificuldades. O Deu Cristo do nosso Miguel Quitos, não está fácil a tarefa para o Miguel. O Miguel... E vamos só fazer esta deixa, enfim, pela ligação que temos aqui com exatamente. O Miguel durante muito tempo. Olha, aproveito também a oportunidade para endereçar um enorme abraço ao Miguel Quitos, porque eu sei que o projeto que ele aceitou não é fácil. É um projeto complicado. E como se costuma dizer, sem ovos não se fazem omeletes. Eu penso que o plantel do Deu Cristo tem muitas carências para esta primeira divisão, e de facto o Miguel vai ter necessidade de reforçar a equipa, e para além de ter a necessidade de reforçar a equipa, vai ter que fazer ali um excelente trabalho para conseguir tirar a equipa do lugar que ocupa. Mas, e depois daquilo que se passou ano passado com o Âncora, eu acho que quando as equipas acreditam... o Âncora passou por essas dificuldades. Exatamente, e eu vivi esse problema por dentro. E conseguiste manter o Âncora na primeira distrital. Eu acredito que e fica aqui o meu abraço para o Miguel Quitos, acredito que ele pode conseguir o seu objetivo. Agora tem que mudar alguma coisa, tem que reforçar alguma coisa, porque de facto... Penso que com o plantel atual, o Deu Cristo não tem muitas hipóteses de conseguir ficar na primeira divisão, mas o Miguel é uma pessoa experiente e, por certo, que tem também as suas cartas na manga. Exatamente. Para conseguir os seus objetivos. Muito bem, portanto, primeira distrital, amanhã jogo grande em Paredes de Couro com esse Courense. Atlético dos Arcos é claramente o jogo mais interessante, digamos assim, dessa jornada. Vamos guardar ainda alguns minutos para falar da segunda divisão distrital, na reta final desta nossa emissão de sexta-feira, do Viana Cidade do Desporto. Jornada número 13, onde as equipas da frente acabaram por ganhar os seus jogos. O Távora venceu o PR por 1-0, o Reianos ganhou ao Vila Franca por 2-0, o Neves foi a Anha vencer por 3-0, o Viana CB ganhou em Darque por 3-2, os torrienses, esses empataram em Vila Fria a 2 bolas. Dos da frente foi a única equipa que perdeu pontos. Também está muito equilibrado, aqui há uma ligeira diferença um bocadinho maior para o Távora, mas não deixa de ser uma segunda divisão também muito equilibrada, com vários candidatos aos 2 primeiros lugares. Nesta altura, Távora e Neves, o Neves com uma excelente recuperação, mas atenção a esta equipa do Neves, e importa falar sobre isso, é que o Neves ainda recentemente foi buscar 3 reforços importantes. O Vítor Sousa, que é um jogador, enfim, que não é deste campeonato, claramente esta segunda divisão, foi buscar o Quitos, o
o irmão do Miguel Alcaminha, e foi buscar também um miúdo ao valenciano, o Simão Muzerra, que eu ouvi jogar já em Vila Franca e parece-me um miúdo com grande qualidade. É um Neves claramente a apostar as fichas todas para tentar regressar à primeira divisão. Sim, a apostar, e eu penso com muitas condições para não falar no Rafa, que entretanto também já tinha sido integrado há algum tempo atrás. Sim, a apostar, e eu penso que com muitas condições para conseguir esse objetivo, Mário, porque eu recordo-me ter uma conversa com o Cris, com o atual técnico do Neves, no início da época, quando ele era ainda jogador, referiu que o Neves tinha alguns bons jogadores, mas não conseguia ter um 11 forte, porque havia algumas lacunas dentro da equipa. Eu penso que agora o Cristiano, treinador, está a conseguir diminuir essas lacunas, e de facto vê-se no Neves jogadores que não são deste campeonato, e que em termos individuais podem fazer a sua diferença, para além depois do trabalho coletivo que o técnico vai implementar e está a implementar na equipa. Portanto, eu penso que o Neves fui o referido no início da época, era um candidato, mas nesta altura, mais que um candidato, acho que é uma equipa que assumidamente vai lutar para esse objetivo, se bem que haja um Távora que também tem uma boa equipa e está a fazer uma boa campanha. Temos o Raianos, que habitualmente anda nestes lugares de cima, temos o Odecas, que a época passada desceu da primeira divisão. Normalmente há esta ideia que a equipa que desce no ano seguinte está a lutar pela subida, embora o Odecas este ano esteja um pouco mais longe dessa realidade, está a 5 pontos do Neves, não é muito, mas já começa a ser alguma coisa. Temos a Vianense B, que tem vindo a subir na tabela classificativa, passou por um grande sustentar, que esteve a perder por 2-0 e conseguiu depois dar a volta, e temos um Lanhelas que está nesta altura no 7º lugar, a 7 pontos da segunda posição, que eu penso que acaba por desiludir um pouco o Mr. Góis, e conheço bem o Góis, que me desculpe, mas de facto eu acho que o Lanhelas... E começou bem, mas depois... Há ali uma quebra, qualquer coisa se passou. É normal nas equipas terem altos e baixos ao longo da época. O que é certo é que o Lanhelas tem também um excelente plantel, tem jogadores que não são desta divisão, e está num lugar que eu penso que não era aquilo que estaria nos objetivos das pessoas responsáveis pelo clube, se bem que 7 pontos ainda é recuperável, mas de facto começa a ser já um fosso um pouco grande. E temos também um Campos, que no início da época pensar-se aqui a ser uma equipa que ia lutar pelos lugares de cima, que está ali de mãos dadas com o Lanhelas com 24 pontos, também algo distante dessa luta pela subida divisão. Eu penso que Távora, Neves, Raianos, não sei o Vianense B se ainda irá a tempo de entrar nessa luta, tem qualidade para isso. Agora vamos ver se realmente vai a tempo de o fazer, até porque o Vianense tinha goleado o Odecas, e depois vai a dar que quase que escorrega frente a uma das equipas do fundo da tabela classificativa, alguma irregularidade. Exatamente, às vezes algo inconstante, digamos assim. Em relação ao Neves, essa nota vai em 6 vitórias seguidas no campeonato, o que não deixa de ser sintomático. Olhando para a jornada deste fim de semana, teremos também um jogo amanhã, sábado, em Perre, jogo entre o Perre e o Odecas, mas há aqui alguns encontros muito interessantes marcados para domingo, às 3 da tarde. O Vila Franca recebe o Távora, o Neves recebe o Raianos, o Vianense B recebe o Passou, há um Torriense Zenha, aqui o Torriense claramente favorito, e são, digamos, os jogos talvez mais importantes desta jornada, mas esse Neves Raianos não deixa de ser importante, porque o Raianos também está lá em cima, digamos, a tentar chegar aos dois primeiros, e o Távora, acredito eu, também não vai ter um jogo fácil em Vila Franca. Olha, isto é uma jornada que pode ser engraçada por isto. Se entrando no campo das probabilidades, se os dois da frente não vencerem, temos um Vianense com uma partida teoricamente mais fácil, um Torrienses com uma partida teoricamente mais fácil, um Campos com uma partida teoricamente mais fácil e um Lanhelas com uma partida teoricamente mais fácil. Isto pode dar, em caso de não vencerem os dois primeiros, de haver de facto ali um aproximar entre estas equipas no topo da tabela classificativa. Agora, o Neves joga em casa, tem uma arma forte, tem uma boa equipa, tem outro fator importante:
fator relva, o campo. As equipas sentem dificuldades em jogar nas Embora Neves o em Neves, função... com a qualidade que hoje em dia tem, com alguns jogadores de qualidade que tem, naquele relevado, Também, a equipa sai prejudicada. sem dúvida. Ainda recentemente falava com o Cristiano sobre isso. Sem dúvida. Eu penso que, em função da melhoria da qualidade da equipa, porque não jogar no campo número 2, no sintético? Porque, de facto, o relevado, para quem sabe jogar futebol, para quem quer jogar futebol, é muito complicado lá jogar. Obviamente que o Neves tem uma vantagem. Se treinar lá, se trabalhar lá, tem essa vantagem. Tem essa vantagem. Agora, obviamente que se Neves vencer, se Távora vencer, os dois primeiros acabam por ou manter ou alargar distâncias no topo da tabela classificativa. Muito bem, estamos em cima do final desta emissão do Viana Cidade do Desporto. Poderíamos ainda falar de mais algumas coisas, mas não há tempo para mais. Mesquita, uma vez mais, muito obrigado por ter estado connosco. Desejo-te um bom Natal, um bom ano de 2026, que eventualmente possas arranjar um novo projeto desportivo também. Continuas... À espera que o telefone toque, mas tens estado no silêncio. Continuas à espera. O nosso anterior comentador, Miguel Quitos, encontrou já um projeto desportivo. Agora o Manuel Mesquita poderá ser o próximo daqui a algum tempo. Vamos ver, com calma. Mas a vida de quem treina, e tu, não sendo um profissional, mas gostando também de treinar, estás sempre disponível naturalmente. Claro que sim. E gostarias de voltar a... Claro que sim. Quem treina, quem gosta do treino, está sempre disponível e está com vontade de voltar a trabalhar. E obviamente que eu também tenho essa vontade, é esperar que apareça algum projeto que interesse. Já agora desejar-te também um bom Natal a ti, a todos os agentes desportivos do nosso distrito, desde os jogadores, diretores, também os árbitros, que fazem parte de todo este espetáculo. E já que falamos em árbitros, rapidamente, a Filipa Cunha foi promovida à primeira categoria da arbitragem da UEFA. Não falámos disso, mas vamos em breve também falar sobre esse assunto. A arbitragem de Viana do Castelo está em grande plano, digamos assim, com muitos árbitros, quer no masculino, quer no feminino, com gente com muita qualidade. Sem dúvida, há gente com muita qualidade em todos os domínios, quer treinadores, quer jogadores, quer também árbitros. Há qualidade no alto domínio. Para todos, um bom Natal. Muito obrigado, Manuel Mesquita. Nós também nos vamos despedir. Vamos agora fazer uma pausa de 2 semanas, porque vem aí o Natal e a passagem do ano. Voltaremos apenas no dia 9 de janeiro com o Viana Cidade do Desporto. Por isso mesmo, em nome de toda a equipa e em nome da Rádio Geice, votos de um bom Natal para todos, um bom ano 2026. Cá estaremos para continuar com estas emissões. Muito obrigado, boa noite, bom fim de semana. Geice FM. Desporto. Geice FM. Desporto. Somos nós. Desporto. Somos nós.